Deus amor santo o cocani na Hey Yahweh o bomana Hey Yahweh santo Deus Obrigado mais uma vez por mais um dia, mais um culto de Tua presença. Pedimos que o Senhor venha trazer claridade, venha nos esclarecer pelo poder da Tua doce palavra. Ministra o Teu querer, traga a nós os Teus conselhos, traga a nós os Teus concertos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Não, vocês são do culto da tarde, né? Eu gostaria que vocês dessem um amém de quem mesmo está no sol, amém? Está no calor. Quero saudar essa igreja com a paz do Senhor Jesus. Os da manhã é que estão vindo às 6 do frio, né? Nós já estamos acelerados, amém? Deus abençoe. Tome sua Bíblia. Salmos de Números 33, versículos 10 e 11. Salmos de Números 33, versículos 10 e 11. Quero louvar os guerreiros que estão desde cedo envolvidos no trabalho que estão ininterruptamente servindo ao Senhor, dando o seu melhor para a glória do nosso Cristo. Salmos de Números 33, estamos a ler os versículos 10 e 11. Quem já achou, diga amém. Diz a palavra: o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Na versão que vocês têm, estaria como? O Senhor desfaz os conselhos das... E faz o que mais? E faz o quê? E quebranta os intentos dos povos. Em seguida, para sempre. E vai? De geração em geração. Amém. Pai eterno, obrigado por tua doce palavra, que é maravilhosa e confortante, reconfortante. Acreditamos nela piamente, por isso nos reunimos aqui para refletir em torno dela, refletir sobre ela. A tua palavra, Senhor, que é espada, a tua palavra que é lâmpada, a tua palavra que é luz, a tua palavra que é martelo que esmiuça a pedra, a tua palavra que é transformadora, é convertedora, a tua palavra, Senhor, que nos move, comove, remove todo o mal que possa eventualmente surgir contra a nossa vida. Esta palavra que viemos ouvi-la, esta palavra que queremos ouvi-la, pedimos pelo teu Espírito que o Senhor venha trazer essa palavra em nosso espírito e em nosso coração. Transforma-nos por meio dela e aviva-nos com ela nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Tome só sempre você que pode. Deus em Cristo abençoa. Estamos no nosso terceiro e último culto do dia, de domingo. Mais um dia de reflexão em torno da palavra de Deus. Quero louvar a Deus porque Ele nos tem sustentado de pé, vivos.
E como pela manhã, os que cultuam agora, de tarde, nós estamos a trazer à luz um pensamento bíblico que se encontra em Salmos, de número 33, porque Salmos não tem capítulos, dado que são 55, são números, são muito longos. Salmos de números 33, nos versículos lidos, versículos 10 e 11, está aqui então refletido um pensamento dentro de um contexto em que Davi louva ao Criador como o preservador de toda a vida. Um Deus que não só tem planos, mas os seus planos são permanentes e os seus planos não são frustrados, ainda que para alguns parecem frustrantes, mas não são frustrados em momento algum, porque os seus planos, independentemente das coisas, vão acontecer. Alguém perguntaria: poderá Deus, que conhece todas as coisas, fazer planos? Sim, nosso Deus é organizado. Nosso Deus tem planos. Nosso Deus tem planejamento, ou tem planeamento. Logo, dentro desse planeamento, se formos entrar para o campo da economia, nosso Deus, para os seus planos, tem um orçamento. Para os seus orçamentos, Deus tem a direção. E para a sua direção, Ele tem o controle, a observação daquilo que então está a ser feito, como está a ser feito, e que não pode faltar nada de seu plano. E olhando para esse caráter de Deus, e nós até poderíamos aprender muito sobre administração, sobre gestão, não só de finanças, mas a gestão da própria vida, a administração das coisas, a administração dos pensamentos, das ações, dos sentimentos, com Deus, porque Deus é perfeitamente organizado. Embora teríamos as dificuldades de ser como Deus, né, no facto de Deus ser perfeitamente, né, um Deus que não só planeja, mas antes mesmo do plano, Ele já tem a conclusão de todas essas coisas e os seus planos jamais voltam, né, jamais caem. Agora, por que razão? Porque como pastor, hoje eu tenho interesse não só de pregar, mas de formar a igreja, de discipular os membros, de instruir calmamente. E como pastor e como cidadão deste mundo, tenho observado também a uma igreja que eu já falei sobre um pecado chamado preocupação, sobre a necessidade de entendermos os segredos da perseverança. Tenho observado que o mundo hoje entrou em um estado das doenças psicossomáticas, né? Ou as doenças psicossomáticas, elas são as mais presentes nesse tempo. As doenças de fórum ou de cunho dos sentimentos, a depressão, né? As ansiedades, a doença do século. As pessoas estão doentes. Você pode ver ela andar, a acordar, a dormir, mas as pessoas estão doentes, profundamente depressivas, de tal maneira que há estatísticas que alegam, que afirmam que existem mais suicídios do que homicídio no mundo. Só que as pessoas nunca sinalizam sobre o suicídio, porque os suicídios acabam criando ou promovendo outros suicídios. Quando alguém vê a notícia de alguém que se matou, ele encontra nessa notícia caminho para também repetir o erro. Essa é a razão porque as notícias nunca anunciam os suicídios, a não ser que ela tenha eventualmente acontecido, quando alguém já tenha feito uma fotografia ou feito uma imagem e aquilo, né, viralizou. Mas você nunca vai ver na estatística policial das nações ou do Estado alguém a dizer: esse ano teve X suicídios. Nunca anunciam. Por quê? Porque o ato de suicidar, né, que é na verdade mal, que é uma fuga da dor, acaba promovendo também o suicídio. E esses suicídios são provocados por doenças que nós já tratamos aqui na igreja num desses domingos, né? Doenças de fórum depressivo, ansiedade extrema, sobre o qual a Bíblia trata também dela, dizendo que não estejais ansioso por coisa alguma, mas sejam anteconhecidas, né, todas as vossas preocupações, ansiedades, né, e lançadas aos pés de Deus e pela oração. Aí então, quando olhamos para o mundo, nós sabemos que nós vivemos num mundo que não tem condição de não ser doente de alguma maneira. Porque o mundo está cheio de informações que tornam qualquer pessoa, né, perplexa, confusa. Vamos lá dizer, por exemplo, dos últimos acontecimentos desse mundo. Nós estamos a passar por um momento de pandemia. E nesse tempo de pandemia, muitas notícias foram, né, divulgadas. Notícias sendo elas informação, ou até mesmo meras especulações, ou teorias de conspiração, né, em torno de toda essa problemática que já levou milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo.
Quando olhamos para a questão da Covid-19, que surge e bota o fechamento no mundo a partir do princípio do ano de 2019, dali então, né, de 2020. Covid-19 começou no ano 2019, mas já se arrasta. Provavelmente teremos reciclos dessa doença no 2022, durando pelo menos 3 anos, até que o mundo ressuscita ao terceiro dia, né, e larga as máscaras e vai para a vida. Mas em torno de tudo isso, as doenças não são meramente essas provocadas pela Covid. Pior do que essas, surgem as doenças de foro depressivo. As pessoas ficaram deprimidas. Havia as pessoas que se mataram por causa do lockdown, do fechamento, do fique em casa, porque doenças de foro depressivo tomaram conta das pessoas. Aqueles que não adoeceram, mas também saíram com grandes preocupações, com medo do próximo, o evitar do próximo, elas estão questionando o que seria dessa doença. Ninguém ainda deu resposta. De onde veio essa doença? De um animal? É uma doença bacteriológica? Ela é biológica? É uma doença nascida de onde? Nasceu de onde? As investigações continuam. Ninguém tem resposta. A especulação que surge é que é uma doença provocada em laboratório. Se ela foi provocada em laboratório, então existe um plano mundial para acabar com os humanos. E ali surgem vídeos que demonstram que existem os poderosos planos para diminuir a Terra em 1/3 parte. Isso somos contados em 8 mil milhões. Se reduzidos a terceira parte do mundo, ficaríamos ali entre 3 mil milhões a 4 mil milhões, mais da metade do mundo, ok? Seria dizimada. Ali as preocupações aumentam. Que seria esta Covid-19? Se não matou tanto quanto se previu, é bem provável que a matança virá em massa quando surgirem as vacinas. E agora medo. Alguns não querem pegar a vacina. Eu não vou apanhar essa vacina, dizem alguns. Eu não pego essa vacina. E medo surge. As pessoas não têm, né, segurança alguma, porque as notícias provocam medo. Os tsunamis provocam medo. As erupções em várias partes do mundo provocam medo. As profecias estão a se cumprir em torno da palavra de Jesus. Temos acontecimentos a desenrolar em jornais, e quando nós estamos nos jornais oficiais, nós estamos com os telefones atentos às notícias do mundo. Ali, qual é a certeza que temos? Por que temos que ter paz se o mundo está em guerra? Por que temos que ter segurança se o mundo é inseguro? Por que temos que ter alegria se o mundo é triste? Por que temos que estar em saúde se o mundo está doente? Todas essas questões tomam controle de todas as pessoas. Dali então, quando eu leio esse texto que lemos, nós percebemos que o Senhor frustra os planos das nações. Se existe um plano mundial para adoecer o mundo todo, para diminuir o mundo todo, eu preciso informar para a igreja de Jesus Cristo que o Senhor frustra e anula os planos das nações. Já surgiram faraós, Nabucodonosores, já surgiram reis de Medo Persa, reis gregos, reis romanos. Todos eles tinham grandes planos, né? Como Alexandre o grande plano de conquistar o mundo, mas o plano é frustrado porque o Senhor tem um plano que sobrepõe-se aos planos de todos os homens. Já surgiu Hitler com seus grandes poderes, construindo grandes máquinas assustadoras para o mundo, os primeiros voos rápidos que atacavam até de noite, mas os seus planos caíram em desuso, foi destruído a artilharia de Hitler, porque os planos dos homens, quer seja de Stalin, de Mussolini ou de qualquer homem, cairá em desuso, porque só os planos de Deus prevalecerá. Deus fez um plano e os planos de Deus são eternos, e nenhum plano que for na contramão dos planos de Deus sobreviverá aos planos dele. Agora, se eu tenho certeza que os homens do mundo, os poderosos da terra, têm planos, eu preciso ter muito mais certeza que o Deus do céu tem também um plano. E o plano de Deus é superior aos planos dos homens. Logo, se eu conheço o plano dos homens e me deixam triste, eu precisava conhecer os planos de Deus para me deixar alegre. Se eu tenho planos dos homens, tenho conhecimento dos planos das nações e me deixo assustado, eu precisava ter paz nos planos de Deus. Porque se os planos dos homens dão medo, os planos de Deus deveriam nos dar segurança. Se os planos dos homens nos trazem temor, o plano de Deus deveria nos trazer fé. Esse deveria ser nosso posicionamento pessoal como cristãos. Todos os dias que eu vejo essa notícia, eu olho outra vez para a notícia das Escrituras. Como disse Bill Graham, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Nós estamos diante de uma notícia muito mais atual e muito mais atuante do que a notícia que os homens vão produzir amanhã. Então eu não estou temendo no que o G7 decidiu, no que o G20 decidiu, porque eu tenho plena convicção que os planos de Deus frustram os planos dos homens. Então a igreja não poderia ser uma igreja depressiva. Ela devia ser uma igreja segura. Porque afinal nós não estamos nesse mundo regido pelos planos das nações poderosas. Nós estamos sendo regidos pelos planos do Deus poderoso. Então nós devíamos ter paz.
Alguém ligou para mim, pastor, me disseram que se eu não pegar a vacina vou perder o emprego. Faço como? Será que posso apanhar essa vacina? Eu perguntei para ela, filha, o que você acha da vacina? Eu acho que é uma doença que estão a dar para as pessoas ficarem doentes. Estão a meter câncer nas pessoas, por isso eu não quero apanhar. Eu disse, minha filha, apanhe. Disse, mas por que eu vou apanhar? Senão vais perder o emprego se você não apanhar. Diz, mas pastor, eu vou perder a saúde também. Diz, vais perder a saúde daqui a 20 anos se existe esse plano. Mas pelo menos não perca o emprego hoje. Porque pelo menos está escrito na Bíblia, bebereis coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Se você tem confiança no plano de Deus, que te protege diante dos danos que os homens projetam para ti, então você vai apanhar sem medo algum. Paulo, quando diz lhes servirem uma carne, não pergunte o que é, por causa da vossa própria consciência. Comam apenas. O que Paulo estava a dizer? Não tenham preocupação com coisa alguma. Deus segura a parte que você não sabe e você usufrui do que você sabe. Não fique investindo o teu pensamento nas coisas imaginárias que você não tem certeza. Coma com a consciência limpa, apanhe com a consciência limpa de que eu sei pelo menos o que sei e Deus cuida do que eu não sei, porque as coisas reveladas são para os homens e os mistérios permanecem para Deus. Então esse é o seguro que eu tenho em Deus, porque os planos de Deus são perfeitos. Agora, o que eu acredito é que muitos crentes vivem inseguros, estão em constantes depressões, vivem chorando porque eles não conhecem os planos de Deus. Porque os planos que se cumprem ao redor dele têm muito mais ênfase e impacto na sua vida do que os planos de Deus. O crente nunca mudaria a sua maneira de adorar porque as coisas estão a correr bem ou porque estão a correr mal. O crente viveria do mesmo jeito em qualquer circunstância, só por uma razão, porque ele sabe que tudo acontece dentro dos planos de Deus. E se eu confio nos planos de Deus, o que eu estou a viver hoje é um projeto, é o plano de Deus para a minha vida nesse tempo. Não comi, esse é o plano de Deus para mim nesse tempo. Comigo esse é o plano de Deus para mim nesse tempo. Não tenho, esse é o plano de Deus para mim nesse tempo. Tenho, esse é o plano de Deus para mim nesse tempo. E em todos os momentos eu daria glórias a Deus. Agora, quais seriam os planos de Deus? Deus tem um plano, apenas um. E o plano de Deus gira na pessoa de Jesus Cristo, ou não? Quando você olha para a pessoa de Jesus Cristo, lê as Escrituras, e você descobre que Jesus é a chave hermenêutica da compreensão escriturística, e você sabe que toda a Bíblia trata de Jesus, e tudo gira em torno da pessoa de Jesus. Jesus é o plano de Deus. Jesus é o haja luz, é o haja cruz. Jesus é o plano de Deus. Só que quando você descobre o plano de Deus, você tem que perceber que o plano de Deus, ou no plano de Deus, tem planos de Deus. No singular plano de Deus, tem os planos plurais de Deus. E nos planos plurais de Deus, nós estamos inclusos. As circunstâncias do mundo estão inclusas. As lutas, as guerras e as pazes estão inclusas dentro do plano de Deus. E como quando falamos do perfeito conhecimento de Deus, o plano de Deus é que ele constituiu algo e desenhou um quadro no seu plano, uma planta. E qualquer coisa que dentro do seu plano não estiver em concordância com o seu plano, Deus anula. Quem está a perceber? Mas qualquer coisa que for construída dentro do seu plano, em concordância com o seu plano, Deus preserva. Para melhor entendimento, sair das definições, vou dar um exemplo. Se eu estiver com um plano, imagina, Deus tem um plano, e o plano de Deus é dentro desse terreno. E no plano de Deus, Ele quer construir uma casa aqui, outra casa nesse canto, aí não tem nada. E Deus constrói outra casa nesse canto, e outra casa nesse canto, e tem 4 casas nesse 4 cantos. Este é o plano de Deus. Só que o Deus Todo-Poderoso pega esse plano para um tempo específico. Ele dá o terreno assim. A planta dele é uma casa aqui, outra casa ali, outra coisa lá, outra casa colar. É o plano dele. Aí o terreno é baldio. Nós entramos no terreno de Deus e nós também temos nosso plano. Sabe qual é a sabedoria? A sabedoria seria eu, com o meu plano, construir uma casa aqui. Onde? Aonde Deus quer construir uma casa. Se eu tiver um plano diferente do que Deus tem e pego construir uma casa aqui no meio, o que vai acontecer quando Deus vir? Vai descobrir que eu meti uma casa onde ele não tem plano de meter. O que vai acontecer com aquilo? Ele vai destruir. Por isso, os planos que não estiverem de acordo com os planos de Deus são planos que Deus destrói. Qualquer pessoa que fizer um plano que não vai de acordo ao plano que Deus traçou para a eternidade, esses planos serão destruídos. Mas o sábio é aquele que, conhecendo o plano de Deus, já diz assim: eu vou fazer com que os planos de Deus sejam o meu. Já que Deus quer construir no terreno dele uma casa aqui, eu vou construir minha casa aqui, para que quando ele vier,
dele não mais destruir essa casa, porque sempre foi o propósito dele colocar uma casa aqui. Então nós precisamos entender qual é o plano de Deus. O cristão é um homem que não olha apenas para os planos dos homens e das nações, mas sim para os planos de Deus. Por quais razões? Pelas razões que eu queria citar aqui. Porque os planos de Deus são os únicos capazes de criarem planos duradouros também. Nosso Deus é poderoso para cumprir planos. E uma coisa nós não precisamos saber sobre planos. Quando nós estudamos, por exemplo, planificação, você percebe que eu tenho um objetivo a alcançar, mas dentro do objetivo existem metas que se alcançam no caminho. Metas são diferentes do objetivo. Metas são metades do objetivo que alcançamos a cada época. O objetivo é a totalidade das metas alcançadas. Quem percebeu? Por exemplo, os filhos, quando vão para a escola, eles vão para se formar. Só que a formação envolve meta. Primeira, passa para a segunda, uma meta. Passa para a terceira, outra meta. Para a quarta, outra meta. Passa o médio, atingiu a meta. Vai para a universidade, é uma meta. Vai para o mestrado, outra meta. Doutoramento, outra meta. São metas da formação. Deus também tem planos, e nos seus planos tem metas. Cada meta que se alcança te alude para outro plano, ou para outra meta que Deus quer para a nossa vida. Aí nós precisamos entender que se Deus tem um plano que é a totalidade, nós precisamos entrar nas metas que precisam ser alcançadas dentro desse plano. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus só vai promover, só vai exaltar as metas que foram alcançadas dentro dos seus próprios projetos. E quando eu conheço esses projetos? A partir da palavra. A partir da palavra, por exemplo, eu sei como Deus quer que o casamento seja. Eu não posso fazer um casamento na contramão do que Ele deseja. Aleluia. Outra coisa, porque eu devo cumprir o plano de Deus, é que os planos de Deus, Ele mesmo é que cumpre os planos. Então por que eu vou me meter a criar um plano na contramão daquele que cumpre planos? Jamais. Nunca fugirei da vontade daquele que cumpre planos. Amados, outra razão porque eu falo disso também é que Deus é o único que, tendo um plano, anula outros planos. Deus faz o quê? Anula outros planos. Deus faz o quê? Deus anula outros planos. Quando um plano não está de acordo com os planos de Deus, Deus anula esses planos. Aí eu preciso perceber como eu vou traçar os meus planos para não serem anulados. Sabe por que eu estou confiante em Deus? É que eu estou com um Deus que tem um plano que anula outros planos. Então por que eu tenho pessoas que têm planos contra mim? Se eu estou com um Deus que tem planos a favor de mim, por que eu vou temer Satanás? Por que eu vou temer os demônios? Por que eu vou temer os feiticeiros? Infelizmente hoje, num domingo como esse, várias igrejas hoje se reuniram não falando da palavra, só falando dos feiticeiros que querem te atacar, bruxo que quer te feitiçar. Eles não falando do plano de Deus, falando dos planos dos feiticeiros. Eu não posso gastar aqui 2 horas vossas para vos falar dos planos de Satanás. Eu vim para vos falar dos planos de Deus, e o plano de Deus é vos fazer bem e vos dar o fim que vocês desejam. Esses são os planos de Deus. Quero vos contar de um plano que anula planos. Nenhuma planificação feita no inferno anula a planificação feita no céu. Nenhuma planificação feita no Uigi, ou lá no Bengo, ou lá no Nambondongo, ou lá no Cubal, anula os planos feitos no trono diante da Trindade. Eu não tenho medo de outros planos, porque eu conheço um que anula todos. Então, ao invés de eu gastar tempo a descobrir quem está me fazendo plano, eu descubro quem já me fez o plano, e eu entro no plano dele, e eu obedeço o plano dele, eu vivo o plano. Aleluia! Você já leu, você sabe, por exemplo, que há famílias que trabalham numa grande empresa e tem contrato definitivo e lhe dão plano de saúde, ou não? Você trabalha numa petrolífera, a empresa te dá também plano de seguro de saúde, o plano de saúde. Aí quando te chamam no recursos humanos, diz assim: oh meu senhor, o teu plano de saúde cobre tua esposa, o plano de saúde cobre teu marido, cobre teus filhos, né? Quando eles ficarem doentes, é só trazer aqui o cartão do plano, e você também. Teus filhos não trabalham na empresa, mas cobre o plano. Agora imagina só, se na empresa humana, se no contrato humano, o contrato feito pelo pai cobre o filho, cobre a esposa, imagina o plano de Jesus se também não nos cobre. Se Deus tem um plano, nós estamos dentro do plano dele. Então, eu estou a dizer aqui que se Deus tem um plano, eu estou dentro do plano dele. As coisas
coisas que servem ao meu Pai servem aos filhos, porque a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando surge um paludismo no filho de quem trabalha, ele pega na criança, ele leva no hospital, e o hospital faz toda a medicação, não paga nenhum tostão. Por quê? Porque o filho está incluso no plano. Assim como nós somos filhos do Pai, estamos inclusos no plano dele. Qualquer coisa que chegar a nós, o plano dele cobre. Então por que estamos preocupados se temos certeza que o plano de Deus cobre nossa saúde, nossa paz, nossa família, cobre tudo em nós? Não, muitos de nós não cremos que somos filhos. E muitos de nós nem conhecem o Pai que tem. Por isso andamos ansiosos demais. Baixamos a cabeça fácil demais. Qualquer problema nos tira do centro, nos tira da observação da pessoa e da glória de Jesus Cristo. E nós não estamos a glorificá-lo com a nossa maneira de viver. Nenhum plano de Satanás dará certo. Amém. Aleluia. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 29:15. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Não há nada que Deus não sabe. Não, nenhum teu plano has de fazer que Deus não tenha conhecimento. Ainda em Provérbios 21:3 diz assim, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Não tem plano que se oponha ao Senhor. Por isso eu não estou aqui a ouvir tua reclamação. Eu vim aqui fazer uma pregação. Não, avô que está me fixar. Não, eu vim te dizer, teu pai que está te abençoar. Não, tem um meu tio que está mandando uma inga lá do... Eu estou a dizer, tem um Jesus que derramou seu sangue por ti. Não, ele é que está mandando tala. Não, eu sei um calçado que entra nos teus pés, se chama Evangelho, e servindo os pés. Eu preciso explicar para algumas pessoas que tala se atiram vocês, porque eu não tenho um pé para tala. Eu cacei os meus pés com as sandálias do Evangelho e ela não tem tempo, não tem espaço para tala, porque quem já calçou um sapato não tem espaço para calçar outro. Eu estou calçado com os calçados do Evangelho e não tenho tempo para outras coisas. Não tenho espaço para mais nada. Amado, conheça o perfeito plano de Deus. E vocês estarão seguros diante dos ataques do mal, diante dos feitiços que vêm, as setas que voam, os ataques do maligno. Você poderá dizer, como disse o salmista, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Quem está dentro do plano perfeito de Deus? Amados, eu disse de manhã que Satanás não pode muita coisa que quer. Satanás não pode muito o que quer. Só que glorioso é que Deus não quer tudo o que pode. E Satanás não pode tudo o que quer. Mas Deus não quer tudo o que pode. É que Satanás quer muita coisa, mas não pode. E Deus pode muita coisa que não quer. E aí então entramos nessa indagação. Estamos aqui, mas por que Deus não faz se Ele pode? Porque não quer. E aí por que Satanás quer e não faz? Porque não pode. Sabe que ele já queria te matar, mas não pode. Já queria te tirar a vida, mas não pode. Já queria te tirar a saúde, mas não pode. Já queria te tirar da terra, mas não pode. Porque Satanás não pode tudo o que quer. Mas Deus também não quer tudo o que pode. Ele até já podia te dar, mas ainda não quer. Porque Ele está te preparando para os dias em que você estará com as mãos prontas para receber, o coração pronto para sentir e os pés prontos para caminhar. Deus tem um plano. Certa vez, Deus falou com Moisés, eu vou matar esse povo. É rebelde. Moisés lhe confrontou com a vontade dele. Disse Deus, não matarás não. O teu povo lhe tiraste do Egito para lhe matar no deserto. Vão dizer o que é do Senhor. E a Bíblia diz, o Senhor deixou de fazer isso. O que aconteceu naquele momento? Deus estava a dizer assim, eu vou usar meu poder para anular esse povo. Moisés lhe lembrou a vontade dele. A tua vontade não é essa. Porque em Deus a vontade é mais do que o poder. A vontade de Deus sobrepõe-se ao poder dele. O que ele definiu como vontade está acima do poder. Essa é a razão porque muitos de nós não temos poder, porque não recebemos a vontade. Quando começamos a compreender a vontade, o poder aumenta. Porque se te dá um poder sem a vontade dele, você usa o poder para destruição. Porque a vontade de Deus é que controla o seu poder. Ele só usa o seu poder à medida da sua vontade.
está a perceber? Então Deus pode tudo. Só que Ele não faz tudo o que pode. Porque Ele faz tudo o que quer. Então o querer dEle é que controla a vontade dEle. Ou o poder dEle. Então Ele tem poder para realizar tudo. Mas não realiza tudo porque Ele tem. Essa é a razão porque quando perseguiram a Jesus, na infância, Jesus mesmo fugiu. Por quê? Porque o poder dele não foi usado porque a vontade dele devia ser usada. Qual era a vontade dele? O que ele disse: o meu filho será chamado do Egito. Então, para ser chamado do Egito, tinha que fugir para lá. Então, não uso o meu poder aqui, porque tem uma vontade aqui para ser realizada. Então, por todas as escrituras, não é o poder de Deus mais presente do que sua vontade. Porque vou lhes garantir, amado, se Deus só usar o poder dele, ele vai molhar a água, vai queimar o fogo, vai apagar o sol. Se ele usar o poder dele só, a aproximação dele te consome. Mas glórias a Deus, que o poder dele é modelado pela vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Oh, aleluia! Satanás quer muita coisa, mas não pode. Deus pode muita coisa, mas não quer. Amém. Agora, onde é que nós estamos? Nós, nesse aspecto, nos parecemos mais com o diabo. Queremos muita coisa e não podemos. Quer mulher, sei lá como, mas não podes. Quer dinheiro, sei lá até onde, mas não podes. Então o que Deus quer? Que nós nos parecemos mais com Ele. Como? Que entendamos a vontade dEle. E à medida que consumimos a vontade dEle, Ele nos confia o poder dEle. Porque começamos a compreender que só tendo a vontade dEle é que nós temos acesso ao poder dEle. Então Ele nos dá o poder da medida da vontade. Aí então, quando começamos a entender os planos de Deus, percebemos que os planos de Deus são perfeitos, são agradáveis. Amém, né? Por isso eu não temo o que os homens podem fazer. Estou crendo no poder supremo do Criador. Ele está a realizar suas obras na terra e ninguém vai impedi-lo. As coisas vão correr exatamente como Ele planejou na eternidade. Então qual é o meu caminho? Para eu dar certo na vida e meus planos dar certo, vou fazer os meus planos dentro do plano dele. Vou fazer com que meus planos cabam no plano dele, porque é a única maneira de meus planos darem certo. Então conheça os planos dele, começa a fazer os teus planos dentro do plano dele. E aí de ti se fazer um plano na contramão da vontade dele, a vontade dele vai desfazer os teus planos. Jesus, entendendo isso, orou: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, sem minha vontade, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Não vale a pena insistir na minha, porque a tua desfaz. Quando a tua vontade está de acordo com a vontade de Deus, Deus cumpre a tua vontade também. Ele sabia disso: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós permaneceres em mim, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então tudo o que quisermos nos será feito. Será que é verdade? A Bíblia aqui fala. Só que essa parte, tudo o que quisermos vos será feito, está condicionado a se permaneceres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser. O que significa isso? Se permaneceres em mim e as minhas palavras estiverem em vós aonde? No vosso coração. E Jesus diz: só diz a boca que está cheio o coração. Então a palavra dele vem no nosso ouvido, entra no nosso coração, fica aqui, sai do nosso coração para a nossa boca. A palavra que queremos, afinal não é nossa, é dele. Então quando pedimos coisa dele a ele, ele faz as coisas dele. E aí descobrimos que o plano nunca foi nosso. É o plano dele que nós começamos a desejar e ele começou a fazer. Quem está percebendo o que eu estou a dizer? Mas eu orei e não me deram. Não é plano dele. Se os teus planos se tornarem o dele, tudo que pedir vai acontecer. O plano de Deus não pode ser anulado, mas o plano de Deus pode anular outros planos. E essa é a verdade. João 42, 2 diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas. Sei que podes fazer todas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser, amado, nenhum. Sabe o que é nenhum? Já leu no dicionário nenhum? Nenhum é nenhum. Não tira lá um. Amém. Não tira lá um plano. Todos vão ser cumpridos. Nenhum
nenhum será frustrado. Amém? Por isso não pode fazer plano, Rockefeller pode fazer plano, vão ser frustrados. Mas os planos de Deus jamais serão. Vê Salmos 33, como nós lemos, ela fala sobre isso. Os homens são presunçosos. Tiago 4, versículos 13 e 16, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano lá, faremos negócio e ganharemos muito dinheiro. Faremos negócio e ganharemos muito dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, se for vontade dEle, viveremos e faremos isso ou aquilo. Nota que afinal todo fazer está na vontade dEle. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Nós não precisamos de confissão positiva, precisamos de conhecimento positivo. Há muita gente que fala assim, agora mesmo, próximo ano mesmo do meu carro, passo o ano a pé. Ou não? Fale, você já precisou uma boa coisa para você, aconteceu? Esse ano aqui não vai passar, vou comprar avião. Você não tem aeroporto, mano. Vai se aterrar com esse sonho. Amém? Fé não é confissão positiva. Fé é crença na vontade de Deus. É crença no projeto de Deus para a tua vida. Isso é fé. Quando você acredita no que Deus quer, você tem fé. Isso é fé. Amém. Agora, porém, vos vangloriais em vossas pretensões. Toda vanglória semelhante a essa é maligna. Vê como é que ele chama? Maligna. Nós estamos debaixo da dependência de Deus. Nós queremos os planos dele que são melhores do que os nossos. Assim como a terra está distante do céu, assim os pensamentos de Deus dos vossos. Amado, quando Deus promete algo, Ele gosta que nós acreditemos na palavra dEle, porque os planos dEle são melhores do que os nossos, duram mais do que nós. Nota que Salmos 10:4 diz, em sua presunção o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. O ímpio é aquele que presume. Ímpio não é só aquele que não vem na igreja. Ímpio é aquele que presume que não precisa de Deus para nada que faz. Para decisões que toma. Para os lugares que vai. Para os lugares que volta. Para as pessoas que assumem. Não precisa de Deus. Esse é ímpio. Porque ímpio é contrário de pio. Piedade. Piedade é obedecer a Deus, é agir conforme os planos de Deus. Agora em Provérbios 12:5 diz a palavra, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Amados, só no conselho de Deus nós temos direção. Os conselhos dos ímpios são bonitos. Se você vê na planta, aparecem os programas para Angola, metros a andar na cidade, né? Ligações de tudo, mas na prática é miséria, é mosca, é doença. Os planos dos ímpios do mesmo jeito, são planos bonitos no papel, mas na prática é tudo engano. Agora quero falar algo para terminar. Nunca se engane com os planos que dão certo. Com os planos de mal que dão certo. Essa é uma tentação para muitos cristãos. Muitas vezes entramos em comparação. Uma moça cristã está a se ver a vida rasca, mas ela conhece uma moça vizinha dela que não é mais bonita do que ela, que está namorando um papoite e tem massa. Está a lhe sair bem. E você fica com ciúme, se indigna por causa do malfeitor. Ela está vendo amiga, vizinha. Olha, com essas marcas mesmo. Olha minha roupa da Dulce Gabbana. É que? Marconte. Olha, não sei o que da Zara. Olha minha tilha, sei lá de onde. Olha não sei o que da Mochinho. Não sei o que, boa de cena. E você fica ali triste. Ei, eu mesmo na igreja espero esses moços ali que para pagar que sangue. Ainda empresta. Ainda pede emprestado. Minha vizinha, mãe rafeira, está a vir aqui, estão a vir lhe deixar no carro, no Lexo. E você está a se ver sempre para baixo, ela sempre para cima. E você pode ficar tentado. Ou teu colega no serviço está a fazer business aí. E já comprou um carro, você se mantém fiel a receber salário no fim do mês, não aceitar a corrupção, sempre a vir a pé, e o colega da corrupção da te boleia não anda a pé, homem, sobe! Você está mesmo a ver, meu Deus, os malfeitores estão a sair bem, e nós aqui a padecer. Ou mesmo então, pastor, um aí já inventou maneira de extorquir dinheiro do povo, e nós aqui com o pastor Glória sempre Bíblia, para pedir dinheiro tem que pedir favor. No povo.
água com chá, e sei lá o quê, e os sacerdócios da carne, sacerdócios diabólicos, para encher a igreja, e nós aqui, a ralar com a palavra, a confiar. Planos do mal, que dão certo, só estão à espera do tempo para dar errado. Todo plano do mal que está a dar certo, só está à espera do tempo certo para dar errado. E quando der errado, vai ser brutal. Porque nosso Deus é um Deus paciente, amados. Nosso Deus nos segura com paciência. Ele espera o nosso arrependimento. Ele é misericordioso. Mas se insistirmos nos caminhos do mal, os seus planos vão anular os nossos. Se não vejamos, para não ser palavra do pastor Sadraque dizendo, ele que fala, ele que acha. Não, vamos lá a Bíblia, né? Quando chega nessa parte aqui, ficam a fazer plano para não achar a parte que está escrito isso. Mas vamos lá. Mas os planos de Deus prevalecerão. Amém. Amém. Vai lá. Eclesiastes 8:11. Diz a palavra. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer mais o mal. É que está te sair bem. Fui não sei o quê. Deu certo. Estás a contar mesmo dinheiro. Não estragou nada. Ou não? Vida está boa. Só para você saber que eu ando a ler tudo que você anda a falar aí no Facebook. Pastor Soora, cantando a vos ver. Sei todos os termos aí, né? Tudo você fala aí, não sei o que eu sei. Yeah? Perceba. Quando os crimes não são castigados logo. Quer dizer que tem um crime, mas não é castigado logo. O Senhor não castiga logo. Meninas, moças bonitas da minha congregação. Está a perceber? Estás a ver as vossas migas aí, não sei o que. Então, tudo lhes correr bem. Quando os crimes não são castigados logo, elas perduram. Mas isso não pode colocar em vocês nenhuma tristeza de vocês estarem a viver de maneira santa. Não se envergonhem de vossa santidade. Não se envergonhem de vossa firmeza. Não se envergonhem da verdade. Não se envergonhem do Evangelho, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Mantenham mesmo vossa postura. Porque Deus tem um plano. E o plano de Deus vai dar certo. E os homens têm seus planos. E os seus planos vão dar errado. Ainda que demore o tempo de paciência que Deus tem para com eles. Vai dar errado. Senão vamos continuar a ler. Isaías 29:15 diz a palavra. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor. Que agem nas trevas e pensam. Quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Deus sabe. Aí vocês olham, o que a Bíblia diz ainda em Salmos 14:6, diz a palavra: vocês malfeitores frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Isso já não vale mais só para vocês, aí vale agora para o país todo. Vamos ler Miqueias 2:1-3, vale para o país. Deixa-me ser profeta para a minha nação, a partir de Miqueias. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas, estão a dormir, já estão a planejar o mal. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Isso eles podem fazer, têm poder para fazer, têm autoridade para fazer. Cobiçam terrenos, isso aqui é Angola, recebe os terrenos daqui a 10 lavras, e vem também para receber terrenos alheios. Esses homens grandes, sei lá, se tem patente da onde, recebem terrenos, está aqui em Miqueias, é eles, essa profecia para Angola. E se apoderam deles, dos terrenos, cobiçam casas, pegam as casas no capa a capa, e as tomam, usando 8.000 e sei lá mais onde, fazem violência ao homem, e à sua família, e a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor para Angola, diz o Senhor para todos esses homens: estou planejando contra eles, contra essa gente, uma desgraça. Estou planejando uma desgraça, do qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será o tempo da desgraça. Não fiquem tristes com esses desgraçados que ainda se sentem agraciados e andam passando por nós com carros engraçados e ficam aqui a achar que estão melhor do que nós. Deixa ele te abuzinar, também não vai te atropelar, passe.
Também a luxo em passar a passadeira lá, a pedonal, pelo menos vês tudo de baixo. Ande mesmo a pé. Fica, sofra um pouco mais. Tenha apenas consciência de que você está a sofrer sendo fiel. E eles estão a gozar a infidelidade. Um dia, os planos que o Senhor tem contra ele há de se manifestar. E amado, até esse dia já chegou. Porque muitos dos que nos fizeram isso já estão fugidos. Tem dinheiro na mala que não podem gastar. Férias que não podem tirar. Viagens para países que não podem sair. Por quê? Porque o Senhor planejou uma desgraça. Uma desgraça. Quem quer entrar na desgraça? Ninguém. Então, se nós não estamos na desgraça, nós estamos na graça. Que graça? Uma graça que, por enquanto, nos faz sofrer. Eu estimo muito pessoas que sofrem para manter sua lealdade e sua fidelidade a Deus. Eu estimo muito. Falando com o ministro do Senhor, pastor Cílio Malafaia do Brasil, ele me disse o seguinte: Sadraque, todo mundo que hoje é famoso e todo mundo lhe segue hoje na história, quando viveram não era unanimidade, tinham muitas afrontas. E eu fui perceber que é verdade. Hoje o mundo fala de Mandela, mas muitos de nós não aguentaria ser Mandela no tempo que ele viveu. Passar na prisão, perder sua mulher para o advogado, passar a situação, família desmanchada. Mas hoje é um ícone no mundo para imitar. Muitos aqui não aceitariam ser Mahatma Gandhi, porque pessoas que um dia se tornam história para os outros são pessoas no tempo que viveram e enfrentam muitas afrontas. E o Supremo Jesus, fugindo de cidade em cidade, sendo perseguido em todos os cantos, mas manteve e se tornou exemplo para todos. Você vai ser exemplo na tua casa. Você é exemplo da tua família. Você é exemplo do teu bairro. Vão dizer a mana fulana mesmo nada. Bem bonita mesmo, aguentou mesmo. Está aí no teu casamento, estão dizendo nada, essa mesmo. Não, a mana. Por quê? Porque não se bateste à toa com qualquer broto que veio a vomitar elogios. Mantiveste a tua fidelidade. Esperaste o momento certo. Disseste: eu não quero os meus planos, quero os de Deus. Esperar os planos de Deus não é fácil. Sara esperou até mais de 90 anos para ter. Abraão quase aos 100 para ter. Os planos de Deus são demorados, mas são eternos. Abraão demorou a receber a promessa dele, mas a promessa que Abraão recebeu, nunca mais deixou de receber. Todos os dias se converte o filho de Abraão, nasce o filho de Abraão. Nota só, Abraão levou tanto tempo para nascer um filho. Hoje em cada igreja se converte a cada domingo, em cada país. Quando você se converte, já viraste filho de Abraão. Imagina uma pessoa que teve dificuldade para ter filho, agora tem filho à toa. Nasce em bué, Espírito Santo gera filho em qualquer canto. Quem é filho de Abraão como eu? Se fizermos convite de uma irmãos, vai ser filho de Abraão. Agora nasce filhos na carne e nasce filhos na fé. Por quê? Porque ele suportou as agruras dos planos de Deus. Não troque o plano de Deus só porque é demorado, porque vai chegar. Não pegue um plano que não é de Deus só porque é rápido, porque vai acabar. Se você entrar num plano que não é de Deus, vai acabar. Não importa quão rápido você consiga. Mas se você esperar o plano de Deus, mesmo sendo demorado, quando chegar, vai continuar para além de você. Teus filhos vão continuar esse plano. Teus filhos vão continuar esse plano. Vou terminar com isso, preste atenção. Deus disse a Abraão: te levarei para uma terra que te mostrarei. Te farei uma grande, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou só perguntar uma: Abraão viu a terra? Deus lhe mostrou a terra? Então Deus falou com a promessa dele a Abraão? Não. É que quando Deus estava a falar com Abraão, para Deus Abraão não era só Abraão, era todos que de Abraão viriam. Deus não estava só Abraão, estava a linhagem dele. Por isso, quando Abraão morreu, Deus continuou a falar com Isaac as mesmas coisas. Isaac morreu, falou com Jacó. Jacó morreu, confirmou a José. José prometeu aos seus irmãos para lhe jurar, juraram que iam levar o seu corpo para a terra. 430 anos depois veio Moisés, segurando a promessa, continuou. Moisés não entrou, Josué entrou. Vê, os planos de Deus é contínuo. Quando Josué alcança a terra, dão conta que na terra também tinham problemas.
começaram outras guerras. Aí passou o tempo de juízes, sacerdotes, profetas, reis. Chegou o tempo de silêncio. Surge depois de 400 anos um novo profeta, João Batista. Diz: endireitai a vereda, porque vem o reino de Deus. Jesus vem e prega e diz assim: me sigam, me sigam, me sigam. Ao partir diz assim: eu vou preparar um lugar. Então me revelou que a terra que Abraão estava aí nunca foi aqui, sempre foi lá. E agora eu me converti e até hoje estou aí na terra. Quem está aí para a terra também? Quem está aí para a terra também? Quem está aí para a terra conosco, diga amém. Quem está aí na terra também, diga aleluia. A peregrinação continua. A terra que prometeram a Abraão, que ele viria, afinal é a terra que todos nós viríamos. Vamos ver todos juntos. Por isso virão homens do Ocidente e do Oriente e se assentarão na mesma mesa com Abraão, Isaac e Jacó e comerão do cumprimento das mesmas promessas. Quem está no plano de Deus? Diga hoje, ore agora comigo, diga: Senhor, eu quero viver os teus planos. Coloca-me nos teus planos. Aviva-me para os teus planos. Aperfeiçoa-me para os teus planos. Não quero outros senão os teus planos. Eu sei que por um pouco tempo eu ficarei triste, porque eu não entendo os teus planos. Mas mesmo sem entender, eu os aceito. Não me tire do teu plano. Se eu falhar, não falhe em me colocar de volta nos teus planos. Se eu me desviar, me coloque de volta nos teus planos, pois tu és fiel. Mesmo quando eu sou infiel, corrija-me e me coloque nos teus planos. Conta comigo no teu plano. Eu sou teu filho, Pai. Não me deixe fora dos teus planos. Corrija os meus planos com os teus planos e permita que os teus planos sejam os meus planos, e te glorificarei todos os dias da minha vida, pois eu e a minha casa e a minha geração vamos experimentar os teus planos para sempre. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus.